Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esta aula, aonde nós teremos a oportunidade de falar sobre a Lei de Conflitos de Interesse e o seu papel na administração pública. Essa lei é uma lei que cai bastante em concurso público, é uma lei que é exigida bastante, por isso faremos uma análise ponto a ponto. E para que a gente possa começar, obviamente, nós falaremos então da Lei 12.813 de 2013. Essa lei já é uma lei que está em vigência há quase 12 anos, e essa lei ela vai falar para nós justamente sobre o conflito de interesses no Poder Executivo Federal. Essa legislação ela pode ser considerada para nós justamente como um marco na regulamentação de situações que podem comprometer a imparcialidade dos agentes públicos. Aqui nessa aula nós vamos entender automaticamente os principais pontos dessa lei, bem como aí os aspectos práticos e como isso pode ser cobrado, como que isso pode ser exigido num concurso público automaticamente. E para que a gente possa começar, eu já faço uma análise para você da seguinte maneira, né? O que vem a ser o conflito de interesse? Como que a gente pode denominar o conflito de interesse? Como que a gente pode trazer aqui à tona essa nossa análise? E para isso, eu quero colocar para você alguns conceitos cruciais, tais como de conflito de interesse, mas também de informações privilegiadas. O conflito de interesse, nós temos um respaldo normativo lá no artigo 3º, inciso 1º. Esse artigo 3º, inciso 1º, ele fala para nós que o conflito de interesse ele ocorre quando o interesse pessoal ou privado do agente público, ele interfere ou ele pode interferir no exercício da função pública. Essa é a ideia, ele interfere ou ele pode interferir. A gente sabe que ali tem uma influência resguardada. Mas nós também temos aquela ideia, um outro conceito que eu coloco aqui para vocês, vocês podem observar, que é o conceito de informação privilegiada, trazida pela redação da nossa Lei 12.813. Ele fala para nós que no caso das informações privilegiadas, eles são dados sigilosos ou dados que são considerados como relevantes. Reitero, dados sigilosos ou dados relevantes aí que nós temos com potencial de impactar, seja na economia, seja nas finanças, daquele que não são de conhecimento público. Então vamos imaginar que eu trabalho no Ministério da Economia, eu tenho informações privilegiadas de que o dólar vai despencar. Então eu vou lá, vou vender todas as minhas ações hoje para me beneficiar. A gente sabe que isso acontece, a gente sabe que isso pode acontecer. Então, é uma ideia que a gente pode trazer à tona aí quando nós falamos automaticamente desse conceito que eu coloco para vocês. Então, conflito de interesse é meu interesse pessoal ou privado aí que vai interferir ou pode causar interferências na função pública. Agora, informações privilegiadas é aquilo que pode causar um impacto na economia ou nas finanças. Se o servidor ele usa uma informação que ela é considerada de natureza interna para tomar uma decisão, por exemplo, no mercado de ações, na bolsa de valores, e ela ser divulgada, é o exemplo mais comum que eu posso falar para vocês desse uso indevido que a gente tanto destaca, que a gente tanto aponta. E a gente sabe que isso acontece com uma certa frequência, com uma certa relevância aí legal. Mas dando sequência, uma outra coisa que eu gostaria de falar com você é sobre a abrangência da lei. Ah, mas como assim a abrangência da lei? O artigo 2º da nossa lei, ele fala para nós que está sujeita à regra da Lei 12.813, quem? Principalmente ministros de estados. Ministros de estados, então, ministro da Economia, ministro da Saúde,
presidente, vice-presidente, diretores de autarquia, fundações estatais e todos aqueles que exercem cargo de direção e assessoramento superior. Por isso que eu coloquei DAS aí para vocês. Quando a gente fala de DAS, a gente está falando aí de direção automaticamente, e eu também estou colocando assessoramento. Opa, deixa eu colocar aqui assessoramento superior, que a gente coloca. Por isso que é a ideia dessa sigla, nível 5 e 6, ou seja, são cargos elevadíssimos. E também aí a gente pode falar de qualquer agente público que tenha acesso a informações de natureza privilegiada. Eles entram também. Nós podemos falar, uma outra coisa que eu gosto de trazer à tona para vocês, é que quando a gente fala desse dispositivo normativo, é importante nós considerarmos que o artigo 2º, ele traz para nós uma redação muito interessante. Por que ele fala? Ele fala que além dos cargos listados, a lei ela vai abranger tudo aquilo com acesso à informação privilegiada. Então, mesmo os cargos que não estejam listados, redação do artigo 2º da Lei 12.813 de 2013. Estou engasgando aqui, vou até tomar uma água aqui. O que acontece, pessoal? Se o servidor ele tem acesso a informações privilegiadas aí, se ele tem acesso a informações sigilosas capazes de trazer vantagens econômicas para ele ou para terceiro, ele está sujeito à regra desta lei. Tudo isso para evitar o quê? Tudo isso para evitar situações que a gente pode falar de brechas. Porque a gente sabe que na esfera da administração pública, esse tipo de conduta, infelizmente, tende a acontecer. Bom, como toda lei ela é permeada por princípios. E aqui não vai ser diferente. Nós temos alguns princípios a estabelecer. O artigo 4º da nossa lei, ele estabelece um princípio central, que ele fala para nós que o agente público ele deve atuar de maneira a prevenir situações que possam aí para nós configurar um conflito de interesse. Ele traz essa visão e resguardar as informações sigilosas. Então, se houver dúvidas para nós, a lei ela orienta que o agente ele consulte a Comissão de Ética Pública ou a Controladoria Geral da União, a CGU. Isso é um passo que a gente precisa destacar. Agora, cuidado que essa solução preventiva que eu estou falando para você, ela tende a cair bastante em concursos. Então, eu reitero para você, o agente público ele vai atuar de maneira para quê? De maneira para prevenir situações aí que possa configurar, que possa ocasionar conflitos de interesse. E também resguardar automaticamente o que nós chamamos aí de informações de natureza sigilosa. Se houver dúvida, a lei ela fala para nós que o agente ele tem que consultar a Comissão de Ética Pública ou a CGU, a Controladoria Geral da União. Quer um exemplo disso, de como pode ser? Então, vamos pensar aqui num servidor que ele vai usar informações internas aí sobre uma licitação pública. E aí, o que ele faz? Ele vai lá, avisa o amigo empresário dele antes dessa divulgação oficial. Para quê? Para que esse amigo empresário já se prepare. Então, mesmo que o servidor ele não obtenha um benefício direto, essa conduta dele vai configurar o quê? Vai configurar um conflito de interesse, porque vai ferir a imparcialidade que é exigida pelo cargo. Isso vai acontecer também. Então, são o tipo de situações que a gente deve trazer à tona, que devem ser vetadas. Bom, além disso, uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é o que dispõe aí sobre as consultas preventivas. O que seriam as consultas preventivas? A gente fala delas sempre que a gente se depara para evitar problemas. Eu falo aqui, evitar problemas, porque o agente público pode e deve recorrer sempre a instituições competentes. Inclusive, a gente pode falar do papel da Comissão de Ética Pública
quando a gente tem altos cargos. Ué, onde fala isso? A Comissão de Ética Pública, ela está prevista lá no artigo 8º, parágrafo único. Eu sei que não é assim que se escreve parágrafo único, né? Mas só para a gente otimizar. E também a Controladoria Geral da União, quando a gente fala de demais agentes. Isso é uma outra situação que a gente pode destacar. Não obstante, pessoal, não parando por aí, nós temos que considerar que para evitar problemas, o agente público, ele pode e deve recorrer sempre a instituições que são competentes. Para isso, nós temos a Comissão de Ética Pública, que é para altos cargos. Ou seja, como eu já mencionei para você, artigo 8º, parágrafo único. A Controladoria Geral da União, para demais cargos, é o que eu ponto para vocês. Agora, conflitos durante o exercício do cargo, aí nós vamos analisar a ideia do artigo 5º. Porque o artigo 5º da lei, ele lista para nós as situações que vão configurar conflito de interesse. E dentre essas situações que configura conflito de interesse, eu posso falar para você do uso de informações aí que são privilegiadas para ganhos próprios ou de terceiros. Isso é uma situação. Nós temos prestação de serviços a pessoas quando a gente envolve aí interesses diretos na decisão dos benditos agentes. E também quando a gente fala em atuar em negócios privados que sejam incompatíveis com a função do cargo. Então isso é uma outra situação que a gente pode destacar. Vamos pensar como isso cai na prática? É mais ou menos o seguinte: pega um servidor público. O servidor público, ele vai assumir uma consultoria privada para uma empresa que vai ser fiscalizada pelo órgão que ele trabalha. Tem sentido isso? Lógico que não. Então, mesmo que esse serviço ele seja informal, essa conduta ela vai ferir o princípio da imparcialidade e ela vai constituir um conflito de interesse meramente claro, que a gente pode se deparar e que a gente pode destacar. Ok? Outra situação de conflito que nós temos, esse artigo 5º, que eu mencionei para você, ele também cita quando a gente se depara com recebimento de presentes de pessoas que são interessadas na sua decisão. Eu não estou falando de um panetone aqui, eu não estou falando de uma situação simples. Eu estou falando de presentes que são incompatíveis muitas vezes. Então, prestar serviço, mesmo que esporádico, para a empresa aí de fiscalização pelos órgãos do agente, a regra é clara. Deve-se evitar qualquer conduta que comprometa a imparcialidade. É isso que deve ser observado. É isso que tem que ser tratado. O conflito de interesse, ele se aplica mesmo durante o período de afastamento. Licença, férias. Então, mesmo se eu estou de licença ou de férias, esse conflito de interesse, ele vai existir. Isso mostra que a obrigação de neutralidade, ela não se encerra apenas porque o agente não está trabalhando. Não é só isso, conforme está lá no artigo 5º, parágrafo único. Ela se estende mesmo que você esteja no período de férias. Agora, o artigo 6º, ele traz para nós aí um ponto que é considerado um ponto importante. Após as situações aí de deixar o cargo, o agente, ele ainda precisa cumprir um período que é chamado período de quarentena. É uma quarentena que envolve 6 meses antes dele exercer uma atividade relacionada à sua antiga função. É muita coisa que a gente tem que observar, obviamente, é muita atenção, mas são observações aí, principalmente essa quarentena, é uma aposta minha para assunto que pode cair na prova. Eu não tenho dúvida que é um tema que a banca gosta de explorar, ela gosta de aportar. Ah, então eu saí do serviço público, eu tenho que cumprir a lei? Período de quarentena de 6 meses. É mais ou menos o caso de juiz. O juiz, quando deixa a magistratura porque aposentou, por qualquer razão, ele também tem uma quarentena para cumprir. É uma situação interessante. Quando a gente fala de restrições, nós temos que observar alguns casos que nós temos. Por exemplo, assumir cargos em empresas aí que mantenham relacionamento com seus antigos órgãos. É uma restrição que a gente tem. Como eu posso falar? Celebrar contratos com entidades vinculadas a áreas onde eu atuava. Também pode ser
uma situação. Mas o artigo 8º, ele prevê que a Comissão de Ética Pública, a CGU, elas podem autorizar para nós atividades aí, desde que comprovada a ausência do conflito de interesse. Nesse caso, o que é importante eu ressaltar para você? Que a fiscalização, ela cabe à Comissão de Ética Pública e à CGU, porque elas têm o papel de resolver, o papel de normatizar ou avaliar e também de resolver dúvidas sobre os casos. Uma aposta que eu faria para vocês, no tocante a essa lei para sua prova, são as atribuições das entidades. Porque as entidades, elas vão definir normas e procedimentos. As entidades, elas vão avaliar, elas vão... Eu vou até colocar na sua tela aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Elas vão avaliar e prevenir situações de conflitos, autorizar ou proibir atividades que são consideradas atividades privadas. Então, são situações que nós temos aí para ressaltar ao longo do nosso estudo. Também vale destacar, ainda, do papel, falando das entidades fiscalizadoras, o artigo 9º, ele vai falar que os agentes públicos, eles também têm uma outra função a seguir. O que é? E essa função, eu digo que não é só os agentes públicos federais, mas eu diria que todos os agentes públicos, eles precisam se pautar a esse papel. Que é o quê? É de enviar declarações anuais para mostrar como que está o patrimônio. O patrimônio está crescendo muito, não está? Como que está a situação? Eles têm participação societária, não tem? Para quê? Qual que é o intuito disso? Verificar se não há enriquecimento sem causa. O artigo 11 da nossa lei, ele também vai falar para nós que os ocupantes dos cargos de alto escalão, eles são obrigados a divulgar as agendas de compromissos públicos na internet. Essa medida, ela visa aumentar a transparência. Então, se você entrar lá no site do Planalto agora, você vai ver o que o presidente da República vai fazer hoje. Inclusive, se ele não for fazer nada, vai estar lá, sem agenda. Bom, e para a gente já fechando a nossa lei, ela também prevê descumprimento das normas. Quando há descumprimento dessas normas, isso pode configurar improbidade administrativa nos termos do artigo 12, sob pena de demissão ou outras sanções de natureza administrativa. A lei de improbidade administrativa aqui, ela é muito importante. Ela vai ser bastante utilizada sempre que houver conflitos de interesse. E por falar em conflitos de interesse, para prevenir esses conflitos, pode haver uma responsabilização coletiva. Por quê? Para justamente evitar aí e fortalecer a ética pública. Isso é bem interessante. Eu trago aqui para você, então, os principais pontos da nossa Lei 2.813 de 2013. Qualquer dúvida que você tenha, por favor, pergunte lá no meu Instagram, @profguilherme, que vai ser um prazer imenso poder ajudá-lo. Um forte abraço e até mais!